Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos ESG FIP. Eu sou Lívio Giosa, coordenador desse projeto especial Diálogos ESG. E a FIP é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas e vou moderar este nosso encontro. Nós estamos no 6º episódio, que tem como tema como as práticas de ESG impactam a organização e se tornam vantagem competitiva. Este espaço de diálogo e debates tem o objetivo de trazer a vocês que nos acompanham o estado da arte da temática sustentabilidade e aplicação dos fatores ESG nas organizações. Lembrando que ESG é uma sigla que representa as palavras em inglês. O E, Environment, S, Social e G, Governança. Nós aqui podemos falar um pouco mais aportuguesado, sendo o A sempre referência ao ambiente, ao meio ambiente, né? Aí fica mais fácil esse nosso diálogo aqui interno. Esse projeto nasceu da importante participação da FIP na discussão do tema, através dos seus técnicos e profissionais, tanto na consultoria pública e privada, quanto na grade de cursos, que apresenta o tema ESG na prática nos módulos básico e avançado. Fundamental também informar que o programa Diálogos ESG FIP tem o patrocínio da Abra Inc., Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, que, imediatamente através do seu presidente Luiz França, entendeu a importância do tema e os seus impactos junto a todos os públicos com que a entidade se relaciona e junto ao mercado. Também precisamos destacar onde nós estamos, né? Este aqui é o estúdio do Sindiprestem, Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra e de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo, que nos apoia nesse projeto, local este que apresentamos todos os nossos episódios. Para você acompanhar os episódios do Diálogos ESG, basta acessar o podcast através do Spotify e canal do YouTube da FIP e nas demais redes sociais, Instagram e LinkedIn, e também nos canais e plataforma da Abra Inc. e do Sindiprestem. Também, se você que nos acompanha tiver interesse em participar do curso ESG na prática, nos módulos básico e avançado, com a coordenação do professor Lívio Giosa, eu que vos falo, e do professor Augusto Roque, é só entrar no site da FIP, www.fip.org.br, e conhecer as condições e conteúdo programático deste curso e de todos os demais cursos disponibilizados pela FIP. Para dar início ao programa de hoje, quero apresentar a vocês as nossas duas convidadas. A Márcia Massotti, diretora de sustentabilidade da Enel Brasil. Muito obrigado, Márcia, pela presença. Eu que agradeço, Lívio. E a Roberta Bigutti, diretora administrativa e de responsabilidade socioambiental da construtora M. Bigutti. Sejam muito bem-vindas. Muito bacana ter vocês aqui e, ao mesmo tempo, estarmos conversando um pouquinho, dialogando sobre esse tema que está muito presente nas organizações, principalmente nas que vocês representam, e com isso favorecer ao público que nos acompanha o encontro de várias informações a respeito do tema sustentabilidade que vocês vão passar agora ao longo da nossa conversa. Muito obrigado mesmo. Márcia, eu vou começar por você. Por obséquio, se apresente para o nosso público e fale em linhas gerais das atividades da área de sustentabilidade e da Enel Brasil. Por obséquio. Olá, Lívio. Olá, Roberta. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, meu nome é Márcia Massotti, como você já falou, sou diretora de sustentabilidade da Enel aqui no Brasil e também faço parte do Conselho do Pacto Global da Rede Brasileira. A Enel adotou a sustentabilidade como centro da estratégia há alguns anos, né? Então, esse movimento poderoso ESG, que tem sido falado aqui há uns 2 ou 3 anos, mais fortemente no Brasil, a gente já adota há alguns anos, de fato, como estratégia da empresa. E essa estratégia está baseada em 5 pilares fundamentais.
dessa forma como a gente define nossos projetos e nossa atuação. Esses pilares são os pilares de tendências internacionais e nacionais. Nós somos uma empresa multinacional, a Enel é uma empresa de energia que está atuando hoje em mais de 30 países do mundo. Então, a gente define essas tendências nacionais e internacionais, mudanças demográficas, mudanças climáticas, descentralização de energia. Esse é um dos pilares. O segundo pilar, como pilar de padrões socioambientais e de governança, então a gente olha para todo o tema de direitos humanos, para indicadores, índices internacionais de sustentabilidade, tem os nossos padrões mínimos de atuação. Tem a Agenda 2030 das Nações Unidas, então nós temos nossos compromissos formais com 4 ODS, além de outros ODS que a gente trabalha fortemente, um deles é o 8 de emprego decente, né, e crescimento econômico. Além desses, a gente tem o de acesso à energia, né, o de cidades sustentáveis, infraestrutura e inovação e de mudanças climáticas. Temos também nossa matriz de materialidade, que é o 4º pilar, que é fundamental para a gente definir, né, os temas prioritários, os temas que de fato são caros aos nossos stakeholders, e o nosso pilar industrial, né, onde a gente tem toda a nossa atuação, né, com os objetivos da empresa. Olhando, né, esses pilares, a gente define os nossos projetos. Isso é trabalhar com uma escuta ativa e com uma demanda da sociedade, olhando para todos esses pilares. A gente tem uma ferramenta que se chama SECA, que é o Social, Economical, Environmental Context Analysis, de todas as áreas onde a gente atua. Então, a gente faz uma análise socioambiental e econômica daquela região. Os projetos que a gente faz aqui em São Paulo são diferentes dos projetos que a gente faz no Piauí, por exemplo. Né? Nós temos hoje, a gente atua em toda a cadeia, né, de valor da energia, então nós atuamos na geração, na transmissão e na distribuição, além de comercialização também para clientes livres. Então a gente está sempre atuando e olhando, né, para esses stakeholders. A gente, no ano passado, fez mais de 500 projetos sociais, olhando também para o tema ambiental e para todo o tema de governança. Beneficiamos aproximadamente 2 milhões de pessoas aqui no Brasil. E olha, Márcia, olhando para você, vendo você falar, estou me lembrando dos meus tempos da Eletropaulo, né? Eu tive a oportunidade de ser consultor por 8 anos da Eletropaulo, depois fui indicado a ser diretor de administração da empresa, depois vice-presidente e assumi interinamente a presidência no período da década de 80. Isso foi até 1990. E tive a oportunidade de alçar a Eletropaulo, à época, como a melhor empresa pública do país, né, capa da revista Exame, por estarmos introduzindo na empresa programas inovadores de gestão inéditos, dentre eles a terceirização, né? Estávamos aplicando conceitos inéditos no Brasil. A Eletropaulo, à época, era a maior empresa gráfica do Brasil. Tinham 12 gráficas dentro da Eletropaulo. Era a maior empresa de restaurantes do Brasil. Tinham 20 restaurantes dentro das instalações da Eletropaulo. Era a maior empresa de veículos, tinha a maior frota da América Latina. A maior empresa do país, 24 mil funcionários. Então, a gente tinha um grande desafio, né? E esse desafio a gente atuou numa dinâmica diferenciada que teve grandes resultados. E depois a empresa tomou outros rumos e hoje a Enel assume essa plataforma. Mas é muito bacana. Fui lembrando, vendo você falando, fui lembrando coisas, bons tempos lá de vida, né? Lá atrás. Se cruzando, né, Lívio? Isso aí. Muito obrigado, Márcia. Roberta, que bom tê-la aqui, né? A gente tem uma amizade também antiga. Se apresente então para o nosso público e fale um pouquinho sobre a construtora MB Gucci e da sua diretoria administrativa e de responsabilidade socioambiental. Muito obrigado, Olá, Roberta. Tudo bem? Lívio, super obrigada pelo convite. Eu acho que vai ser uma delícia a gente estar aqui hoje, porque já pela apresentação da Márcia nós temos muita coisa para aprender, para divulgar, e eu acho que vão ser 2 pontos bem diferentes, né? Na MB Gucci, nós atuamos de uma forma onde os colaboradores que fazem toda a diferença. Os pilares que a Márcia contou, para nós chamamos de BIGs,
que vende Bigucci. E nós temos 5 bigs hoje atuando e cada hora aparece alguém querendo inventar um big a mais lá. E o que seriam esses bigs? É a nossa parte de responsabilidade socioambiental. Então nós temos o Big Riso, que seria a parte voluntariado, onde a origem disso seria os colaboradores se vestem de palhaço para visitar crianças com câncer. Então esse seria o nosso Big, que é a parte social mesmo, e todos os colaboradores participam, e hoje todas as pessoas que quiserem participar podem participar também, desde que façam um cadastro. Ficamos afastados durante a pandemia por motivos óbvios, não podia frequentar o hospital, mas ainda assim fizemos algumas ações fora de hospital, como gravações de brincadeiras por vídeo, enfim, fizemos algumas ações. Temos o Big Vida, que foi criado também pelos colaboradores, todos eles foram criados através de um filme, nós assistimos O Dia Depois de Amanhã, e onde o mundo ia congelar, e nós falamos, a gente pode fazer alguma coisa. Então, a partir daquele momento, em 2005, que nós assistimos esse filme, eu nem sei de quando é o filme, mas o dia que nós assistimos foi 2005. Nós reunimos alguns colaboradores e decidimos o que a gente pode fazer para melhorar o mundo. E essa foi a primeira grande meta smart, né? Assim, qual é o prazo? Não tinha prazo, não tinha objetividade nenhuma. O que a gente, bem subjetivo, o que podemos fazer para mudar o mundo? E começamos a fazer pequenas ações, e aí depois eu vou contar mais detalhada de cada uma delas. Fizemos também o Big Conhecimento, e esse já tem muito tempo, mas nós estruturamos eles de 2005 para cá, mas ele é muito mais antigo que isso, onde várias pessoas pediam pra gente, eu faço faculdade de engenharia, posso visitar uma obra? E aí nós começamos a estruturar isso, de levar as pessoas da academia para dentro de um canteiro de obra, dentro de um escritório. Então toda essa parte sempre envolvendo os colaboradores, porque quem apresenta, eu não contrato ninguém para fazer uma apresentação de obra, são os meus próprios engenheiros que adoram fazer essa apresentação. Nós temos o Big Vizinhança, que surgiu de uma ideia do Cláudio Bernardes no Secov, enquanto presidente, e ele me chamou para fazer um trabalho de melhorar a imagem do setor fácil, né? O setor da construção civil, melhorar essa imagem. E aí ele teve a ideia de fazer um trabalho de oportunidades mesmo para os vizinhos das obras. E acabou não vingando lá, mas só algumas empresas fizeram e nós começamos a fazer isso na época. E o que é o Big Vizinhança? Eu cuido do entorno da minha obra enquanto eu estiver na obra. Então, até um raio de 1 quilômetro eu faço coleta seletiva, eu dou Wi-Fi, eu faço horta, eu faço oficinas com vizinhos, moradores e pessoal que trabalha em obra. Nós fazemos agrega mesmo as pessoas. E hoje a gente tem misturado, né, o Big Vizinhança com o Big Conhecimento, onde o vizinho da obra vai fazer uma feira de orientação vocacional dentro de uma escola, então eu estou misturando 2 bigs. E o último, que é o mais bebezinho, é o nosso Big Ideias, que é onde está saindo cada maluquice que você não faz ideia. E só que dessas maluquices que saem, e esse são startups, o nome mais bonito de falar, mas para nós é o Big Ideias. E nós criamos, durante a pandemia, um escritório de coworking, e nós criamos uma usina de energia fotovoltaica durante a pandemia, onde todo mundo falou, pandemia, acabou o mundo. Não, é a história do copo cheio e copo vazio, né? Então, nós criamos uma usina. Então, essa é a Roberta Bigucci, que trabalha numa empresa que constrói não só com tijolos, mas constrói com coração também. Bacana. E eu tive a honra de acompanhar esse desenvolvimento da empresa através do seu pai, o Milton, um super amigo, e dentro do Secov, ouvindo todas essas ações diferenciadas, né? E ela se tornou meio que o exemplo para o mercado da construção, vindo de uma empresa que estabelece um propósito muito claro de convivência, né? E de entregas muito qualificadas. Muito obrigado, viu, Roberta, também pela sua presença. Bacana a gente estar podendo discutir 2 mundos, né? E a gente sempre traz essa realidade, né? A gente põe sempre o desafio de entender o que faz uma empresa com um X número de funcionários, outra empresa com 10 vezes X número de funcionários, e como essa realidade é importante para o nosso público entender, né? Porque não é só a grande empresa. O processo de sustentabilidade, e isso faz parte agora da nossa dinâmica, ele está presente, né? É pauta, é agenda hoje do mundo. Não dá para a gente não mais discutir isto. E entendendo essa influência do tema, seja nas organizações privadas, que em geral dão um pontapé inicial da transformação, né?
poder público, embora ele tenha uma transformação coletiva, diferente da transformação da empresa, o poder público é mais lento. Mas como o tema sustentabilidade se torna uma agenda mundial e as pressões são de várias fontes, né, cada vez mais esse ponto está presente na vida hoje das pessoas, dos profissionais, das organizações, né, do mercado como um todo. E com isso traz para nós essa oportunidade deste debate. E eu queria só tomar aqui um ponto de referência, eu trouxe aqui uma pesquisa da consultoria Russell Reynolds Associates, que traz algumas observações muito interessantes sobre a visão do empresariado que almeja sustentabilidade, mas que também ele demora para botar em prática. Embora tenha esse interesse, até dentro da organização, essas amarras ainda existem e, às vezes, a empresa, por mais interesse que tenha, não consegue, a curto prazo, desenvolver ações que modelem esta visão da sustentabilidade. E isso é o que nos deixa um pouco aflitos, né? Porque hoje tem que ser tudo rápido, né? Nós temos que entender a rapidez do processo, o quanto esse movimento estabelece uma dinâmica de percepção no mundo e o quanto a gente precisa fazer entregas para, na ponta, chegar àquele contexto de minimizar as emissões de carbono, né? E os processos mitigatórios têm que estar presentes no dia a dia. Isso nasce do ser humano, né, que é o profissional que está na empresa, é o ser inspirador, transformador, e é isso que a gente entende que é possível e pode ser feito nas organizações. E para isso, Márcia, fala para a gente um pouquinho como é que é a aplicação das dimensões de ESG, se isso já é uma realidade intrínseca no contexto organizacional da Enel, que tem uma imagem mundial, como você mesmo identificou, né? Sim. Bom, eu acho que eu expliquei um pouco de como a gente define a estratégia, né? A consequência dessa definição da estratégia é o nosso plano de sustentabilidade. A gente tem hoje um plano ESG com aproximadamente 170, né, KPIs que a gente acompanha anualmente. A gente faz o avanço desses KPIs trimestralmente. São os indicadores, né? Okay. A gente tem metas para cada um deles, acompanha mensalmente esse avanço e apresenta ao comitê executivo, ao conselho de administração, trimestralmente, como está sendo o avanço desse plano. Márcia, desculpe te interromper, mas só para facilitar quem está nos acompanhando. A Enel hoje está em quais regiões do país? Bom, é mais fácil dizer onde a gente não está, Lívio, mas a verdade é que a gente hoje está como distribuição de energia em 4 estados, São Paulo, Rio. No Rio a gente não está na capital, em alguns outros municípios. Em Goiás a gente está em todo o estado e no Ceará também. Aqui em São Paulo são 24 municípios. A gente tem uma transmissora de energia que faz a interconexão de energia entre Brasil e Argentina, tá? São 2.200 quilômetros de linha de transmissão. E hoje a gente tem aproximadamente 50 plantas de geração. 49 delas de energia renovável, a gente tem uma térmica no Ceará, ainda gás. Mas a gente hoje é responsável, o maior player hoje de energia renovável no Brasil é a Enel, tanto em capacidade instalada quanto em capacidade em construção, né? Então, quando você está comentando sobre essa plataforma ESG, está falando desse contexto Brasil, todo, né? Do Brasil. Okay. Né? A gente tem hoje plantas de geração no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Nordeste, praticamente todo. Então, eu estou falando de uma atuação quase 100% nacional. Sim. Porque além das nossas plantas e distribuidoras e transmissoras, a gente ainda faz comercialização de energia livre e a gente tem um braço chamado Enel X, que é um braço de serviços, onde a gente trabalha com o tema de mobilidade elétrica. Então a gente tem iluminação pública, né, eficiente, em estados onde a gente não tem, né, as outras linhas de negócio. Então a gente hoje atua em praticamente todo o país.
Escutando você falar um pouco, né, dessa necessidade da urgência, a gente atua muito, Lívio, há muitos anos com o conceito de cultura de sustentabilidade. E a gente entende que o tema de cultura é algo que, de fato, demora um tempo, né? As empresas têm essa dificuldade de implementar porque não é algo que a gente consegue mudar da noite para o dia. Então, hoje a gente atua muito com o conceito de capitalismo dos stakeholders, né? A gente saiu daquele conceito de gerar valor para o acionista, né? Que até pouco tempo atrás, né, as empresas tinham foco, né, o foco e olhava para o acionista como stakeholder único da empresa. E hoje a gente olha para esse público de interesse de uma forma muito mais ampla. E atua na sustentabilidade também dessa forma. Então, quando eu falo hoje que a gente atua na sustentabilidade, eu atuo com nossos colaboradores, com um programa de cultura de sustentabilidade, que a gente chama de SER, que é o Sustentabilidade em Rede. A gente tem, só no ano passado, foram mais de 60 ações para os nossos colaboradores, mais de 10 mil participações. Mas, Roberta, no início, a gente fazia essas ações, a gente tinha 2 participantes. A gente ficava com vontade, né, eu e minha equipe, fazendo esse programa todo, como sempre, com muito carinho, né, e muito empenho. Era desanimador. Mas de fato, é o caminho da cultura, né? Mudar a cultura não é fácil. A gente também tem um programa, Lívia, você comentou, né, sobre as empresas, né, os fornecedores, um programa chamado Parceiro Responsável. A gente sabe hoje a forma de atuar com sustentabilidade, mas a gente não consegue ser sustentável sozinho. A gente precisa que os nossos fornecedores nos acompanhem. Então, a gente tem o nosso programa de Parceiro Responsável, onde a gente tem 4 encontros anuais com os nossos fornecedores, ajudando mesmo, dando a mão e falando, olha, é dessa forma que precisa ser feito, a gente fez dessa forma, a gente aprendeu dessa forma. A gente tem um trabalho com o Pacto Global também, que é uma instituição que apoia muitas empresas, né? E não só empresas de grande porte, mas também empresas de pequeno e médio porte na trilha da sustentabilidade. Temos todo um trabalho, né, com os nossos clientes, com os nossos projetos, com a sociedade, o entorno, né, da sociedade onde a gente atua, com o tema de descarbonização. Então, eu acho que olhar dessa forma mais ampliada para as partes interessadas é olhar de fato para uma atuação onde a gente não está fazendo só internamente, a gente está também, né, multiplicando esse conhecimento que a gente tem internamente para outras empresas. Quando a gente faz essas ações para os colaboradores, esses colaboradores levam essa informação para as suas casas. Então, a multiplicação disso, né, é enorme. O papel da empresa nessa hora é fundamental. Né? Você sabe que tem um dado muito interessante que eu gosto de levar sempre nas minhas falas. Das 200 maiores riquezas do mundo hoje, 154 são empresas. Né? Os países, hoje, eles se limitam a 46 das 200 maiores riquezas. Então, olha o poder que as empresas privadas têm de transformar uma sociedade. A gente começa como uma razão social. A gente não pode esquecer disso. A gente precisa olhar para a empresa como sendo algo que gera valor para a sociedade e não destrói valor. Então, a gente precisa ter essa atuação aí, né, de criação de valor. Esse exemplo que você deu de levar para casa, quando nós implantamos o Big Vida, eu nunca vou esquecer disso. Um colaborador nosso, o Reinaldo Amaral, ele falou assim para mim: nossa, Roberta, hoje em dia eu levei todas essas informações para minha casa e eu levo bronca da minha filha de 5 anos que briga comigo quando eu não fecho a torneira para escovar o dente. Eu aprendi aqui, mas é ela que me dá bronca hoje. Então, assim, é a sementinha que foi plantada. Não, é o poder mesmo. Quando ele aprende na empresa, ele leva isso para todas as suas zonas de interferência, que é residência, casa, família, escola, igreja, amigos, clube, onde ele atua, né? Então esse é um papel bacana. Muito bom, Roberta. E aí, Márcia, só fazendo aqui uma comparação dos impactos, né? O que é uma empresa construtora, como a MB Gussi, e uma Enel, né? Que impactos que elas têm, né? Então a gente pode imaginar que a Enel está aqui, né? Está em todos os lares. Nós estamos aqui por conta da Enel, porque tem energia, tá certo? Então, essa percepção da empresa é muito importante, porque sobre esse olhar 360 graus que a sustentabilidade permite,
ela pode ter um outro tipo de interpretação e favorecimento a todas as comunidades que ela atua, né? Então isso realmente é peculiar e singular. Roberta, agora conta um pouquinho mais amplamente, né, para a construtora MB Gussi, qual é o posicionamento em relação à aplicação dos fatores ESG? Porque, no fim, a gente tem uma modelagem sistêmica, né? O ESG deu essa base mais sistematizada, né? E aí as empresas tiveram que se aperfeiçoar um pouco nessa percepção. Eu tô achando assim, tá incrível essa conversa, porque ela tá falando e tem coisas que ela falou que é justamente o contrário que acontece numa empresa menor, que é o nosso caso. Então, essa parte de colocar na cultura da empresa, nós já temos essa cultura. A MB Gussi é uma empresa familiar, né? Meu pai fundou a empresa, e desde pequena eu acompanhei na minha casa a minha mãe e meu pai fazendo trabalhos voluntários. Então, isso a gente levou para minha casa. Uma vez pegou fogo de tanto produto inflamável que tinha em casa para doação. O pessoal levava em casa e meus irmãos acabaram pondo fogo na minha casa. Mas assim, então eu vim de uma criação e nós, dessa forma, e nós colocamos isso na empresa. Então é cultural na MB Gussi que tenha essas ações socioambientais. É diferente de uma empresa que você acabou de falar que não existe. E por um outro lado, nós somos mais bravos com os fornecedores do que você acabou de falar, porque ela falou assim, a gente faz treinamentos. E nós não, a gente dá nota, se você não cumpriu, você tá fora. Então a gente é mais bravo nesse ponto. Então são dois opostos e fazendo a mesma coisa. Que se completam. Então, o que nós fazemos? Nós temos nessa parte de fornecedores, por exemplo, eu não sou tão bravo assim, mais ou menos, né? Mas, por exemplo, a gente, quando implantou lá atrás, que nós começamos com o Big Vida, nós medíamos a fumaça do caminhão, do escapamento. E tinha aquela bolinha lá que você via a fumaça preta. Então, se ele tinha fumaça preta, ele podia descarregar o material, mas ele ia embora com uma advertência. Quando ele voltava da outra vez, se o caminhão tivesse aquele mesmo caminhão com aquela mesma fumaça, ele não podia descarregar. Então, assim, de alguma forma eu estava cuidando, isso já há muitos anos, muito tempo atrás, antes mesmo de se falar em ODS e qualquer outra coisa. Nós fazíamos a operação lava-rodas, o caminhão saía da obra, eu tinha que lavar a roda dele para poder ir para a rua. Inclusive, até discuti várias vezes na prefeitura, falei, melhora meu IPTU, me dá algum desconto, algum benefício, porque eu estou cuidando dessa parte. Então, isso é cultural na MB Gussi. E o que nós fazemos? Como que funciona lá? Existe uma ideia que saiu do Big Ideias, por exemplo, e todo mundo quer participar. Todo mundo quer participar. Bem ao contrário, né, do que a Márcia falou dela, que aparecia 2 ou 3 pessoas. Eu tenho talvez 2 ou 3 pessoas de fora. Às vezes eu vou fazer uma visita no hospital e aparece várias pessoas para irem, monto a escala e a pessoa fala assim que vai e chega num dia não vai. Só que a pessoa esquece que tem uma criança com câncer esperando um palhaço aparecer no hospital aquele dia. E aí, isso me chateia muito, porque tem muita gente que fala assim, eu sou palhaço de hospital, para ouvir, nossa, que legal que você faz isso. Isso para mim não faz parte de nenhuma letra dessas aí, nem de S, nem de G, nem de nada, porque a pessoa quer se autopromover. E não é esse o objetivo. Então, o que a MB Gussi faz? A gente faz. Depois a gente começou a colocar isso em alguma letra. Então, muito antes de surgir ODS, ESG, nós já tínhamos o Pacto Global. A MB Gussi foi uma das primeiras construtoras da América Latina a ter o Pacto Global, desde 2008. Então, nós divulgamos todo o nosso histórico lá, o que também eu já considero isso dentro do G, porque as pessoas se sentem valorizadas de estar lá no site da ONU. Então, eu tenho foto dos meus colaboradores todos dentro do nosso pacto. Eu não coloco, não é só texto, é muito visual o nosso pacto. Nós estamos na fase final de 2021 para entregar agora, né? Então, as pessoas participam muito disso. E essa divulgação, nós temos o G4, que são os 4 gerentes mais antigos da empresa. E a gente gosta de futebol, então é G4. A MB Gussi é vermelho, preto e branco justamente por causa do São Paulo, viu, Lívia? Não é Palmeiras, é São Paulo. Então lá tudo tem coisa de futebol. Então o G4 são os 4 gerentes que mandam na empresa. E isso faz parte, sim, também da governança. Às vezes nós temos o projeto, um dos bigs que vai acontecer. E as pessoas começam a falar, não estou cheio de serviço, estou atrasado. Então, essa parte a gente consegue agregar. Tá? Então, nós temos essas ações, elas são muito
está na cultura da empresa. Está na cultura da empresa. Então, hoje nós temos ações que envolvem todos os clientes. A gente convida os clientes. Nós temos a revista trimestral, onde nós divulgamos. Não tem nada a ver com o Pacto Global. É uma revista que divulga matéria de culinária, divulga empreendimentos que a gente vai lançar. E nessa revista nós convidamos os clientes a participar de todas essas ações. Por quê? Nós queremos envolver a sociedade. Então, essa é uma forma que a gente trabalha muito nessa parte cultural mesmo. Muito bacana, porque também reflete esses impactos, né? No caso de uma construtora, muito mais na comunidade. Então, abastecendo esse mecanismo relacional, a construtora cumpre a sua parte de uma forma digna e qualificada, né? Acho que mostrando também que pode ser feito, né? Com muita ética, com muita governança, né? Colocando como um exemplo, né, para a sociedade. Isso faz parte também da cultura. Né? Tem uma coisa que é assim, as pessoas fazem, as pessoas são sustentáveis, as pessoas estão em alguma letra dessas, né? Eu brinco, mas não sabem. Então, uma recomendação que eu faço, todo mundo faz uma coleta seletiva. Você já está lá, dentro de alguma letra. Sim. Todo mundo tem uma atividade esportiva, por exemplo, dentro do seu... Tem um colaborador que corre, o outro que faz balé, o outro... Você apoia aquilo, você deixa incentiva o cara a ir trabalhar de bicicleta, então você já está fazendo a sua parte. Sim. Coloca no papel, que você vai ver quanta coisa você faz que nem sabe que isso faz parte da sua sustentabilidade. Sempre uma orientação que a gente dá para as organizações. Vamos sistematizar tudo, sim, vamos acolher tudo que você faz e colocar dentro dos registros ideais para se tornar um documento mesmo. Estamos aqui, né? Para falar disso. Márcia, me diga o seguinte, a Enel hoje é uma empresa global, praticamente no Brasil, no sentido da energia. Não é só uma distribuidora, como sim, você falou, é uma geradora, tem parques de energia renovável, né? E está operando em várias regiões do país. A Enel tem um comitê de sustentabilidade? Vocês recebem inputs mais assim presentes da matriz italiana? Sim, sim. Como é que funciona? Conta pra gente. Bom, hoje nós não temos, né, a nossa holding não é uma empresa de capital aberto, a gente tem um capital fechado aqui no Brasil e aí a própria diretoria de sustentabilidade é o comitê de sustentabilidade da empresa, okay, né? A gente recebe todo o input da estratégia de sustentabilidade da holding e a gente faz um desdobramento dessa estratégia nos países. Então, algo que é muito interessante é a troca que a gente tem com outros países. Por exemplo, a gente tem um problema que é um problema mundial, que é invasão da faixa de servidão abaixo das linhas de transmissão, né? Isso é um problema que gera um custo enorme para a empresa, porque tem um risco de acidente com a população, a gente precisa manter aquela faixa de servidão limpa, evitar, né, a invasão de pessoas. E isso é um problema para todos os países, todas as distribuidoras praticamente do mundo. E há alguns anos atrás a gente teve uma ideia, né? Olhando para o problema que a gente estava ali, como que a gente pode resolver esse problema? Custos altíssimos. E a gente começou a implantar hortas abaixo dessas linhas de transmissão. E isso virou um projeto, né? Hoje aqui em São Paulo, a gente já está com 3 hortas, né? A gente fez um piloto, agora a gente já está escalando. E outros países do grupo já estão em fase também de estudo para implementação. Então, isso é algo que é muito positivo, porque uma ideia que nasce num país, a gente consegue compartilhar com outros países, porque isso pode ser também um problema, né, de outros países onde a Enel tá inserida. Então, isso acontece com diversos outros projetos de outros países a gente também já implementou aqui. O nosso CEO global, Francisco Starati, ele era também membro do conselho do Global Compact, né? Ele estava no dia do lançamento da Agenda 2030, então esses compromissos formais que a gente tem com 4 dos 17 ODS, eles já foram lançados em 2015, na época do lançamento da agenda. Então a gente tem metas que todo ano a gente reporta para as Nações Unidas com o avanço desses ODS. Então, eu acho que é dessa forma que a gente consegue desdobrar a estratégia
A gente faz isso de uma forma muito sistemática em todos os países e consegue acompanhar isso através do plano de sustentabilidade. Tem metas que vêm direto da holding para a gente acompanhar aqui. Então, hoje a gente tem, por exemplo, está trabalhando no tema da transição energética justa, né? Porque muito já se fala da transição energética. A gente tem trabalhado aí com 3 pilares importantes, que é a descarbonização, a eletrificação e a digitalização para a transição energética. Mas como é que a gente faz a eletrificação? A gente só consegue eletrificar se a gente está descarbonizado, né? A gente consegue digitalizar as redes de energia, porque eu não sei se vocês conseguem perceber isso, mas o setor elétrico, ele avançou muito pouco nos últimos anos. O medidor de energia que a gente tem na nossa casa é o mesmo que a gente tinha 50 anos atrás. E a gente pode trazer a digitalização, né? E isso gera, claro, uma eficiência, né, no controle da qualidade. A gente consegue voltar com uma energia de uma forma muito mais rápida do que se a gente tiver que mandar uma equipe no local. Mas o que a gente faz com esses colaboradores? A gente precisa capacitar, né? Porque da mesma forma que algumas ações, algumas atividades deixam de existir, muitas outras começam a existir. Então, a gente trabalha muito na capacitação de colaboradores, né, para novas funções, no empreendedorismo das nossas comunidades, para que, de fato, as pessoas tenham acesso à energia, porque tem outro ponto que a gente trabalha fortemente. Um dos ODS que a gente trabalha é o acesso à energia, que é o 7. Só que aqui no Brasil, por conta do Luz para Todos, a gente tem uma universalização do acesso, né? Mais de 99%, quase 99,8% das pessoas têm acesso à energia. Mas isso não quer dizer que elas tenham, de fato, acesso quando elas não conseguem pagar. Então, a gente não trabalha só no acesso físico, mas também no acesso financeiro à energia, fazendo muitos projetos de geração de renda nas comunidades. Então, dessa forma, a gente consegue desdobrar essa estratégia que vem da holding, né, para os países, né, desdobrando todos esses conceitos. Muito bom, muito legal, Marcela. Roberta, então vamos agora fazer uma consideração, né? A gente pode entender a Miguzi uma construtora média para grande, né? Dentro dos teus conceitos, pequena para média. Pequeno para médio. Okay, vamos fazer assim. Mas ao fomentar essas práticas sustentáveis, você percebe que isso se torna vantagem competitiva aos olhos do mercado e dos clientes? Sem dúvida. Nós temos um exemplo nítido. Nós temos um empreendimento que chama Marco Zero, em São Bernardo, que inclusive ficou marcado mesmo com esse nome, Marco Zero. Todo mundo conhece o Marco Zero. E nós temos um muro verde ali, que foi um benefício para o cliente. E isso traz uma vantagem competitiva, porque todo mundo vende 2 e 3 dormitórios com ampla área de lazer. Concorda? Todas as propagandas de imóveis são essas. 2 ou 3 dormitórios com ampla área de lazer. E vende metro quadrado. E aí, o meu irmão tem uma frase que eu acho bem legal, que ele fala assim: a gente compra carro por quilo? Por que a gente tem que comprar apartamento por metro? Aí eu falei, como assim? Ele falou, quando você vai comprar um carro, você pergunta quantos quilos tem o carro? Você pode comprar um Corolla básico ou um Corolla Super Mega Ultra Blaster, né? Com todos esses, eles custam diferente. Então você não compra por quilo, você compra o carro pelo modelo, pelo tudo que ele te oferece. Por que apartamento tem que ser vendido por metro quadrado? Essa é uma bandeira que a MBGUS está levantando já muito forte, de uns 2 ou 3 anos para cá. Por quê? Eu tenho um empreendimento em Santo André, o edifício Sonata, que ele foi construído num local que dá para ter 5 torres. Mas eu tenho 2. Do lado tem uma outra construtora que construiu as 5 torres num terreno do lado. É óbvio que o dele é mais barato. Ele dividiu todo o custo de um empreendimento em 5 torres. Mas eu fiz um diferencial. Eu tenho 2 torres com uma área de lazer totalmente diferenciada, um empreendimento que às vezes é Minha Casa Minha Vida com piscina aquecida. Então eu tenho diferenciais. Então, e quanto custa isso? Custa um pouco mais, mas quanto vai beneficiar isso lá na frente? Qualidade de vida. Eu estou vendendo sonho. Todo mundo tem o sonho da casa própria. Então eu não posso fazer um sonho de qualquer jeito. Então quando as pessoas falam, eu estou fazendo Casa Verde Amarela. Minha Casa Minha Vida, Casa Verde Amarela. E eu entrego, então é popular, eu vou entregar
de qualquer jeito. Não. A MB Gusto entrega no mesmo padrão, produtos diferenciados, mas o mesmo padrão de acabamento, a mão de obra é a mesma. Eu não tenho uma equipe para fazer alto padrão e uma equipe para fazer baixo padrão. Tanto que eu nem chamo de Casa Verde e Amarela, eu chamo de apartamento econômico. Eu não chamo popular. Por quê? Porque eu acho que o popular fica uma cara muito de faz de qualquer jeito. E nós fazemos com esse diferencial. Então, sim, nós temos vantagem competitiva. E isso envolve também várias pessoas. Por exemplo, fornecedores. Nós fizemos um ano em 2020, no primeiro ano da pandemia. Nós fizemos uma semana de sustentabilidade. E vários parceiros, clientes e fornecedores apoiaram essa semana, participando, divulgando, inclusive falando de logística reversa. Enfim, isso aconteceu lá em 2020, no meio da pandemia. E onde mais? Poder público, por exemplo. Nós fazemos com o nosso Big Vizinhança, nós temos, nesse empreendimento mesmo em Santo André, nós fizemos uma revitalização de uma praça. Estava destruída. Foi vantagem competitiva para nós? Claro que foi. Eu vendi um apartamento com uma vista muito melhor. Mas hoje eu passo lá, o empreendimento já tem 4 anos. É maravilhoso, foi bem cuidado, a pessoa vai passear com o cachorro, tem equipamentos de ginástica. Então eu fiz isso não está no meu custo. Isso não está no meu custo, mas isso beneficiou todo o entorno. Lá em São Vicente, nós lançamos o Easy agora, apartamento econômico. E nós, do lado do empreendimento, tem uma praça de skate. E nós fizemos um acontecimento. Inclusive, agora vai acontecer também, de novo, várias ações lá com a Fadinha e outras pessoas. Por quê? Porque a gente quer... Eu estou fazendo uma propaganda do meu empreendimento? Pode ser. Mas eu estou beneficiando um negócio que vai ficar para lá, porque eu estou deixando um legado. Então, essa vantagem competitiva que a gente tem, eu acho que faz sim a diferença. E uma coisa que eu acho bem interessante falar, que as pessoas falam, eu tenho que fazer sustentabilidade. E que isso vai gerar custo. Você não tem que fazer nada, as coisas acontecem. E às vezes não gera custo nenhum. Vou revitalizar uma praça, isso tem um custo, ok. Mas eu vou fazer uma coleta seletiva, não tem custo. Eu vou fazer uma horta, você falou de horta, eu lembrei da nossa horta. Nós, quando fazemos o Big Vizinhança, nós fazemos uma campanha de horta com garrafa PET. Então eu vou ensinar as pessoas, tanto o meu cliente que vai morar, quanto o meu vizinho da obra, que vai ser vizinho do cara que vai morar, como o pessoal de mestre de obras e engenheiros que vai ficar lá 3 anos fazendo barulho na frente da casa do vizinho. Todo mundo vai se interagir no mesmo evento para aprender a fazer horta suspensa. E isso é muito legal, é um sucesso isso, porque o pessoal acaba se conhecendo, contando. Nós tivemos um agora faz umas 2 semanas, no Essência, em São Bernardo. E as vizinhas se apareceram lá mostrando fotos das hortas das casas delas e não tinha horta suspensa, só tinha horta no terreno. Mas não tem espaço. Então, assim, esse é um grande diferencial, envolvendo, inclusive, poder público, que faz uma diferença grande. Bacana. E isso reforça essa imagem da exemplaridade que a construtora impacta, né? Todo mundo percebe o impacto da construtora. A hora que ela traduz isso em demandas e entregas diferenciadas, isso realmente... se torna vantagem competitiva. Márcia, nesse contexto da dimensão ESG, você já comentou várias coisas, mas no que está aplicado na Enel, como é que você enxerga mais como vantagem competitiva dentro da sua matriz de materialidade? Que é possível você destacar alguns pontos? Sem dúvida. Acho que hoje, quando a gente olha, né, para o que sai de mais relevante dentro da nossa matriz de materialidade, dos top 5, todos são algo relacionado ao ESG. Né? Quando eu trabalho com segurança dos colaboradores, eu estou trabalhando com S do social. Isso faz uma diferença nessa atividade. Sem dúvida. Assim como na construtora. Mas... Quando eu trabalho com cadeia de fornecimento, eu estou trabalhando com G de governança, eu estou trabalhando com temas ambientais e sociais também. Então, eu acho que a matriz de materialidade hoje é o nosso norte, de onde a gente, de fato, precisa priorizar, né? Porque são muitas ações. A gente olha para o que sai de mais material na nossa matriz de materialidade, ali é onde a gente reforça as nossas ações. Então, eu vejo muito a vantagem competitiva da gente conhecer, né, o que é mais caro, o que é mais material para nossos stakeholders, a gente cruzando, né, obviamente, o que é relevante para o nosso acionista com as outras partes interessadas,
e atuando nessa dimensão ESG. Eu vejo muito hoje essa vantagem competitiva, né, da atuação que a gente tem em cada uma dessas letras, evoluindo muito, Lívio. Por quê? O tema de governança, há anos a gente já tem uma necessidade de atuação por leis, né, por regras que foram estabelecidas por necessidade. Da mesma forma, o tema ambiental. O tema social é um tema que, de fato, você vê poucas empresas ainda atuando. E isso, de fato, é algo que a gente tem feito de forma muito estruturada, porque a gente percebe que fazendo isso, a gente minimiza nossos riscos. Lógico. Né? Quando a gente olha para a nossa matriz de risco e a gente vê que a gente endereça bem, né, as métricas ambientais, as métricas sociais, as métricas de governança, a gente olha para o futuro da empresa e entende que a gente está gerando valor para o futuro. Aquela empresa está sendo uma empresa que o risco dela ter, né, algum problema que impacte o valor dela é muito menor. Sem dúvida. Né? Então, só daí a gente já tem, né, uma vantagem competitiva enorme. Isso tem um custo inicial? Claro. Né? Mas esse custo, na verdade, a gente não considera custo, a gente considera investimento. Né? Porque a gente está olhando para frente, entendendo que as empresas que não estão fazendo hoje pelo amor, em algum momento vão ter que fazer pela dor. Com certeza. Né? Então, e esse momento está chegando. Tá muito o mercado financeiro, né? O ESG está na boca do mercado financeiro. Hoje em dia, quando a gente tem um investimento, a gente está junto com a área de finanças da nossa empresa, negociando esse investimento. Com os fundos, com negociando as agências de fomento, com os bancos, as instituições financeiras, todo mundo agregou valor. É isso. Hoje a gente responde páginas e páginas de indicadores ESG para bancos onde a gente está pleiteando financiamento. E qual é a nossa vantagem nesse caso? Nosso juros é mais barato. Isso não é ainda não, viu? Pois é, mas então, a verdade é que isso tem ficado, né, cada vez mais estruturado dentro de bancos. A Enel foi a primeira empresa do mundo a lançar, né, um bond, né, que a gente chama, né, um financiamento baseado no SDG, né, nos ODS, né, com metas estabelecidas. Então, isso foi super disruptivo no mercado, porque a verdade antes era que sempre as empresas faziam os green bonds, que eram financiamentos específicos para projetos sustentáveis, né? Então, tinha uma planta renovável, a gente conseguia um financiamento específico para aquela planta. O que os bancos estão fazendo hoje? Eles estão acreditando que, de fato, você é uma empresa sustentável por si. Né? Então você usa aquele financiamento para investir aonde você quiser, não mais necessariamente. Por quê? Porque você é uma empresa sustentável. Você, né? Você consegue comprovar através daquelas métricas. Muito bom, Marcelo. Atenção, bancos, vocês estão ouvindo isso para o mercado imobiliário, né? Impressionante. Roberta, comenta o seguinte: como a MB Gussi mitiga as emissões de carbono nas obras? Isso já está sendo feito no teu dia a dia? Faz muito tempo também, quando a gente tinha obra limpa, antes mesmo de implantar um Big Vida. Foi no começo, acho que 2004, 2005. Nós fazemos toda a coleta seletiva, nosso resíduo é praticamente zero. Nós temos, inclusive, metas para isso dentro do departamento de engenharia, para reduzir a emissão de, como fala? Tintas, né? A tinta, ela não pode cair tinta no térreo, ela tem uma base para ficar lá. Resíduo de cimento, resíduo de concreto, resíduo de gesso, resíduo de madeira. Então, é perto de zero o nosso resíduo. Então, e a gente leva isso para empresas transformadoras. Eu não simplesmente descarto de uma obra para um terreno, eu levo para a transformadora. Então, eu transformo resíduo de cimento em gesso para fazer mais material, para fazer outro material, de madeira para fazer biomassa. Então, a gente transforma o produto mesmo. E no escritório, com a pandemia também, né, nós tentamos reduzir ao máximo o número de emissões de contratos. Então, a nossa redução
de deslocamento das pessoas ficou altíssima. Então eu fazia 50 assinaturas de contrato por semana, eu não tenho mais nenhum deslocamento. Então a pessoa... E a gente mede isso. Quantos quilos de CO2 nós deixamos de emitir fazendo esse transporte. Então a pessoa não sai da casa dela para ir até a construtora para assinar um contrato. Ela assina digitalmente. Não precisa ir no cartório. Então toda a documentação nossa... ela está quase toda a documentação já sendo feita assim. Então nós temos já... Só que nós começamos a medir quanto isso dá em impacto mesmo desde abril do ano passado. Não, de 2021. Mas antes a gente só fazia, lógico, se intensificou com a pandemia, mas começamos a medir desde abril do ano passado. E vou tomar uma bronca porque eu deixei a cola de quanto foi isso aí lá fora da sala aqui. Mas a gente reduziu bastante mesmo deixou de impactar. Mas uma coisa que a Márcia falou em algum momento agora foi a parte de pertencer. Eu acho que as pessoas na MB Gussi, elas por que eu consigo medir as coisas? Por que eu consigo fazer? Eu tenho um engajamento das pessoas, dos meus colaboradores, na redução desses resíduos, porque eles têm um senso de pertencimento. Como isso é cultural da empresa, eles não fazem isso porque o chefe mandou. Eles fazem aquilo porque eles acreditam que realmente eles estão fazendo a diferença. Eu, ano passado, tive a oportunidade de entrevistar todos os colaboradores, 149 colaboradores. Começou também sem nenhuma meta, nenhum objetivo. Eu sentei numa sala e falei assim, meu filho estava reclamando no elevador que ele estava fazendo já há 3 anos a mesma coisa e eu senti uma desmotivação nele. E aí eu falei, entrei pelo S, né? Falei, mas... E óbvio, não foi na minha cabeça, naquele momento não tinha nenhum S pensando, foi uma coisa assim, eu quero saber... Quantas pessoas a mais na empresa trabalham desmotivadas? Estão fazendo a mesma coisa? E aí eu sentei com ele e comecei a sentar com algumas pessoas e eu percebi que eu tinha que sentar com todos. Então eu fiquei 1 mês, como se eu estivesse fora da empresa, entrevistei todos os colaboradores para ouvir deles tudo sobre o lado pessoal, angústias e felicidades, e da empresa também. E dessa entrevista saíram 743 itens de melhorias para o lado pessoal e para o lado da própria empresa, que se a gente melhorar a empresa, eu estou melhorando a vida de cada um deles. Se a empresa cresce, todo mundo cresce. E então isso eles até depois chamaram de entrevista com Roberta, né? De frente com a Roberta, era o nome do sistema que eles criaram. Ganhamos até um prêmio por isso, foi uma coisa totalmente despretensiosa, mas isso foi muito legal porque eu consegui colocar o E, o S e o G nessas entrevistas, porque com esse resultado nós fizemos todo esse impacto. E assim, as pessoas se sentiram mais donas do negócio, né? Eu faço parte disso. Se a empresa crescer, eu vou crescer também. Não estou aqui porque meu chefe mandou. E só abrindo parênteses, agora eu vou olhar um pouco para você, Márcia. Porque isso me fez lembrar, quando eu fui diretor de administração da Eletropaulo, que era uma empresa hermética. Absolutamente a diretoria distante do chão da fábrica, vamos dizer assim, né? Era assim, o senhor, senhora, doutor, todo mundo senhora. Para entrar na sala do diretor tinha que passar por 15 secretárias, mais 12 portas, tudo fechado. Quebra tudo, sim, muda tudo e vamos construir uma relação diferente. E aí eu criei um projeto chamado Café com o Diretor. Eu chamava 20 colaboradores toda semana para tomarem um café na minha sala. Colaboradores de todas as áreas da empresa, não só da minha diretoria, que era gigante, mas de todas as áreas. E os testemunhos eram algo assim inacreditável. Riquíssimo, né? E aí a gente, no meio da conversa, subdescontraído, as pessoas assim, entravam na sala, o que é isso? Aí eu chegava pro fulano e falava, mas Reinaldo, conta um pouquinho do seu trabalho e dá alguma sugestão, eventualmente. E essas pessoas totalmente inibidas, muitas falavam assim, nossa, não acredito, o senhor está querendo que eu fale alguma coisa da empresa? Eu jamais, nunca imaginei na vida entrar aqui nesta sala, quanto mais dar uma sugestão para a empresa. Então a gente foi quebrando os paradigmas e construindo uma relação totalmente diferente na base desse diálogo colaborativo e trazendo as pessoas para essa sensação de pertencimento à empresa. Os primeiros 5 minutos é difícil, né? Depois falar da empresa para o diretor, né? Depois abria todo um contexto novo. Tem uma adaptação, né, desse projeto lá na empresa, que a gente tem hoje, trabalha muito, né, para o tema da equidade, né, de gênero.
dentro da empresa. Somos uma empresa de engenharia, né? Ainda muito masculina. Temos trabalhado muito, né, para cada vez mais fazer a inclusão e a gente tem hoje um percentual já bem considerável de diretoras mulheres dentro da empresa. E a gente faz o café com as mulheres, né? Então, também saem coisas interessantíssimas, porque a inclusão ela não é fácil, né? Ela não é simples, a gente precisa trabalhar aí culturalmente também, né, quebrando muitos paradigmas. E quando a gente escuta, né, essas meninas que estão entrando, a gente também tem um programa de voluntariado, Roberta, te dando aí, porque uma empresa de engenharia também é uma empresa muito masculina. A gente vai a escolas e universidades falar para essas meninas, a gente chama esse projeto de Mulheres de Energia, que uma profissão que é tipicamente masculina, como engenharia, uma profissão mais técnica, economia, também pode ser ocupada por uma mulher. E vão nossas mulheres engenheiras falar nas escolas, acho que envolver, né, falar da potência, né, que elas podem, se de fato esse é o desejo, estarem lá, que tem espaço para elas. E nas universidades servirem como mentoras para alguma dificuldade que tenham, né, durante ali aquela trajetória. Isso é um programa de voluntariado que a gente tem. Legal. Tem até uma frase, eu não vou lembrar que é o nome da autora que disse, mas ela fala: você não pode ser aquilo que você não pode ver. É isso. E quando você leva alguém... Da representatividade. Você leva essas mulheres lá, ela fala assim, mas eu posso se eu tô vendo, né? E esse café que a gente faz, as diretoras da Enel fazem com as mulheres da empresa... são riquíssimos, saem cada... e muitas ideias, né? A gente gera ali muitos programas dentro da própria empresa para trabalhar com vieses inconscientes, né? Para quebrar padrões, que são aqueles padrões que você olha, mas é assim por quê? Porque sempre foi assim. Então, a gente poder quebrar com esses padrões... hoje a gente tem muitas engenheiras trabalhando em campo. A gente formou agora, em março, a primeira turma de engenheiras de eletricistas na Enel Rio, atuando em campo, né? A gente que capacitou desde o início até, e tínhamos mentoras dentro da empresa, porque existem as dificuldades do meio do caminho, né? A Enel organiza e publica o seu relatório de sustentabilidade e comunica isso para as partes interessadas, o mercado? Todo ano a gente publica, né? A gente faz o nosso relatório de sustentabilidade, usamos o GRI, temos também uma auditoria externa do relatório de sustentabilidade. Hoje, de fato, é o nosso output ao mercado, nossa prestação de contas ao mercado de todas as nossas atividades, todas as nossas ações. Também colocamos ali não só, né, os projetos bonitos, mas também riscos, né, que existem na empresa, né, todos os indicadores financeiros. Então, eu acho que hoje, de fato, é um instrumento riquíssimo que a gente tem, que fala muito da empresa, fala de estratégia, fala do olhar para o futuro, né, de todo o nosso objetivo de transformar, de fato, né, o setor de energia no Brasil com o tema da transição energética, né, de todas as atividades que a gente tem aí contribuído. E é um documento que serve para vários fatores, né? Não só de demonstração isso para o mercado, mas também é um documento de gestão, né? Sim. Porque a partir de um relatório ele faz as comparações, né, dos anos anteriores com aquele ano, o que você está crescendo em nível de metas definidas e como há essa comparabilidade que gera ações internas, né? Metas de cada ano, indicadores que se renovam e que acabam traduzindo isso através do relatório. É isso aí, é muito curioso você falar isso, porque na semana passada eu tive esse pensamento. A área de sustentabilidade, ela não existia dentro da empresa, ela era uma área de responsabilidade social abaixo de comunicação, porque de fato antigamente, né, as empresas usavam a responsabilidade social para ganho de imagem, né? E há 8 anos atrás a gente formou a diretoria.
E na semana passada eu precisei pegar o relatório de 8 anos atrás para pegar umas informações. E eu fiquei parado olhando e vendo o quanto que a gente evoluiu nesses anos, né? É uma outra forma de atuar, né? São projetos diferenciados, né? A gente tinha muitos projetos de filantropia e responsabilidade social naquela época. Hoje, a gente faz muito mais projetos de criação de valor compartilhado, onde a gente mede o valor desse projeto para a sociedade. O ganho é altíssimo, mas a gente entende o ganho que esse projeto tem para a gente. E não é um ganho de imagem somente, né? Então, relatório de sustentabilidade hoje, muitas universidades usam o nosso relatório de sustentabilidade como fonte de informação, porque é riquíssimo, feito com muito carinho pela minha equipe aí. Meses de trabalho para construir o relatório. E, Roberta, dentro aí da percepção da MB Gussi, com essas dimensões ESG que vocês já adotam, você consegue dimensionar isso para a cadeia produtiva? Isto é, um olhar para todos os fornecedores, eles compreendem essa dinâmica junto com a construtora? Os nossos fornecedores estão com a gente, a maioria deles, há muito tempo. Então, eles também já incorporaram, desde a época que a gente tinha ISO 9000, lá em 1990, os fornecedores, olha, só vai fazer se for seguir os nossos procedimentos. Então, é uma coisa muito também natural. E quando nós escrevemos o Pacto Global, que é o nosso relatório de sustentabilidade, a gente olhou para aquilo e falou assim, cara, como a gente faz coisa, né? E esse olhar bem assim, despretensioso, e comparando com os primeiros, a nossa primeira revista da MB Gussi tinha uma folha de sulfite, quando a gente contava causos de colaborador. E para o nosso relatório do Pacto Global agora, que está saindo de mais de 100 páginas, é muito gratificante. E nós temos dentro da empresa, entrando na linha que a Márcia falou, nós temos o DIGA, que é o Denúncias e Ideias com Garantia de Anonimato. Então, qualquer coisa que a pessoa se sinta que não está no relatório do Pacto Global, que não está no dia a dia, não quer falar pessoalmente, não quis falar no de frente com a Roberta, não quis falar no RH, coloca no DIGA. E não tem como saber mesmo quem escreveu. E a gente responde todos os DIGAs. Então, se tiver algum problema de, sei lá, qualquer tipo. Às vezes até, tem gente que tá vindo trabalhar sem máscara. Então, a gente não aconteceu, mas se chegasse nesse ponto, tudo tá lá. E no nosso caso, apesar de ser uma empresa de engenharia masculino, o mercado imobiliário é masculino, nós temos 75% das gerentes são mulheres. Então, assim, nós somos uma exceção, isso eu acompanho muito no mercado em si. Por quê? Por cotas? Não, por competência. Tá? Nós, assim, tanto que quando vieram falar para mim, vai colocar cotas na sua empresa? Não preciso. E inclusive me incomodou demais quando nós fomos preencher o relatório do Pacto Global, eu ter que andar pelos corredores e contar quantos negros, quantos deficientes, quantos brancos, quantas mulheres, quantos homens. Porque não faz diferença. Eu tenho pessoas competentes. E eu tive que contar, porque isso é obrigatório para colocar no pacto. Mas é legal, porque a gente também visualizou isso. Então, sim, a gente consegue passar isso para todos os fornecedores, porque nós mostramos que quando você padroniza tudo, você escreve um procedimento, você já está fazendo G, né? A governança. E com isso, você padronizando, você melhora a qualidade de vida de todos os seus colaboradores. Estamos no S, né? E aí nós vamos fazer a parte e vai levar isso para casa, vai levar isso para frente, vai fazer. Então, nós estamos no E, no A, né? No ambiental. Então, assim, com muito pouco custo, não onera quase nada, pelo menos no nosso caso. Eu acho assim, que realmente tem que fazer. Quem não começou, nada se copia, né? Nada se cria, tudo se copia. Então, esse é um bom motivo para você começar a copiar, porque faz sim a diferença e a gente acha que está conseguindo implantar essas sementinhas aí. Muito bom. Muito bem, meninas. O papo tá bom, mas a gente chegou no fim, né? Estamos chegando ao final do episódio e agora eu queria dar um minutinho para cada uma de vocês, por favor, Márcia, para o seu recado final. Bom, agradecer muito, Lívio. Acho que ambientes como esse divulgam, né? Multiplicam conhecimento. Acho que é importantíssimo hoje. A gente está aqui querendo mais que outras empresas, né? A gente brinca que lá na Enel que na sustentabilidade não tem concorrência.
que a gente quer mesmo, todas as vezes que a gente recebe, né, alguém querendo fazer benchmark, a gente tem portas abertas para trocar informação. Quem somos nós também para ter todas as informações? A gente gosta muito de ir nas empresas, escutar também, e essa troca é fundamental. Eu acho que um momento como esse aqui, riquíssimo, muito bom escutar a Roberta falando, né, de ações que pode para ela parecer, olha, está no nosso dia a dia, mas que muitas empresas gostariam de fazer e não conseguem, né? Então, mostrar que é possível, independente do tamanho da sua empresa, que tem instituições que ajudam a gente, né, a trilhar esse caminho da sustentabilidade. Então, acho que o próprio relatório da Enel é uma fonte de informação. O Pacto Global, né, o site do Pacto, agora como conselheira do Pacto aqui, hoje a segunda maior rede do mundo é a rede brasileira. E então, que as pessoas conheçam mais e usem mais o Pacto também como fonte de informação. Dizer que eu estou à disposição, né, nas minhas redes sociais, também aí no LinkedIn, para apoiar instituições, né, como a FIP, como outras instituições, para divulgar mais e multiplicar mais esse conhecimento do que é ESG. Muito bom, muito obrigado, Márcia. Roberta, seu recado final. Eu quero finalizar falando que se você ainda não sabe fazer qualquer uma dessas letrinhas, a gente tem uma revista infantil que a Bigucci faz todo final de ano, e por coincidência o ano passado a revista chama Bigucino, essa revista aí. Essa revista, os personagens dessa revista são os colaboradores reais da Bigucci. Quando eles fazem 25 anos de empresa, eles viram um personagem de história em quadrinho. E o de 2021 foi falado do ESG. Então tem várias ações ali que é uma revista infantil, mas que dá para você ter ideias do que fazer. E foi uma honra estar aqui, aprendi um monte com a Márcia, anotei um monte de coisa aqui que eu já vou copiar, porque nada se cria, tudo se copia. Quero agradecer demais o convite e falar também que estou à disposição. Quiser conhecer mais nas nossas redes sociais, é Bigucci. Na minha é Roberta Bigucci. Então é só entrar lá que a gente tem muita coisa legal para divulgar. Muito bacana. Muito bem, eu preciso agora fazer os agradecimentos necessários desse nosso programa Diálogos ESG FIP. Primeiramente, a diretoria da FIP, na pessoa do seu presidente, professor Carlos Luque, a diretoria da Abrainc, na pessoa do seu presidente também, o Luiz França, a diretoria do Siniprestem, que nos acolhe aqui, agradecer ao presidente Wander Morales e toda a sua diretoria, aos nossos técnicos aqui presentes, o Zé Carlos e o Beto, nossa equipe de apoio, Ali Monteiro, o Augusto Roque, o Zé Fernandes, o Michele Belfiore, e ao time da GBR Comunicação, aqui representados pelo Vitor Rabelo, que nos acompanha também. Não esqueçam de nos acompanhar no canal do Spotify e do YouTube da FIP e nos canais da Abrainc, do Siniprestem e também nas redes sociais destas instituições. Agradeço às nossas duas convidadas, vocês foram perfeitas, foi muito bacana acolher vocês aqui. E também a você que acompanhou estes diálogos ESG FIP, com o patrocínio da Abrainc e o apoio do Siniprestem. Nós estamos terminando a nossa primeira temporada, vamos iniciar na sequência, mas quero agradecer o apoio e a participação de todos nestes 6 episódios dos diálogos ESG FIP. Muito obrigado a todos.